Olá, eu sou a Angel, para quem ainda não conhece, e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Cada dia eu estarei trazendo para vocês aqui no canal um tema, um conteúdo diferente a ser narrado. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de canal, desse tipo de trabalho, se inscreve aí, vai, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Ativem as notificações do canal, tocando o sininho na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você vai ser notificado. E hoje vamos dar prosseguimento ao projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, uma obra de ficção escrita por Edward Spohr e publicado pela editora Verus. Hoje vamos à parte 41, a cidade dos amaldiçoados. Lembrando que eu não leio por capítulo, o capítulo é longo e ia ficar enfadonho o vídeo, então eu trago por partes. E então, vamos lá. A cidade dos amaldiçoados. Enoque, a primeira e a última. A colina negra erguia-se diante de mim, silenciosa, aguardando o meu assalto. Do lado de fora, eu a encarava austero, determinado e um pouco eufórico. Deixei Ibn-Hathar livre nas planícies. Assim, se eu não aparecesse até o nascer do dia, ele poderia voltar sozinho à caravana. Furtivo, adentrei a Gruta dos Afogados, nome dado por nós, renegados, à caverna que se abria em forma de túnel e conduzia às fundações da terra. O grande salão natural, desenhado pela força da atividade vulcânica, era um lugar sufocante, apesar da amplitude. Um ruído constante inundava a galeria sob a forma de um único lamento de desespero. Era o som ofegante dos condenados, o eco dos fantasmas de Enoque que permaneceram afogados durante a grande inundação e ainda tentavam em vão deixar as galerias submersas. O túnel, ao fim da caverna, estreitava-se ao diâmetro de 2 metros e descia em caracol por alguns quilômetros, penetrando fundo no coração da terra. No princípio, a luz da lua continuava brilhando, mas à medida que a passagem avançava, a penumbra ia sendo sobrepujada pela escuridão total. Era um tipo de negritude abissal que só existe no interior do mundo. Dali para frente, eu confiaria apenas em meu tato apurado, que me permitiria perceber as manchas de calor que emanavam à minha volta. Após uma longa descida, o túnel abria-se no glorioso caminho da eternidade, um corredor muito largo, ladeado por altos muros e separados em 2 pistas por uma extensa fileira de colunas, chamadas Pilares da História. Nelas, milhares de caracteres
contavam a história da linhagem dos reis de Enoque, começando por Caim e terminando em Lemeque. A catástrofe arquitetara um teto cavernoso no corredor irregular e oblíquo. Além do caminho da eternidade, estava a Porta do Sol, um portão de 15 metros de umbral inclinado para dentro e recortado na estrutura do muro principal da cidade. Sobre ele ainda era visível o desenho de uma árvore de folhas fartas, a árvore do conhecimento, uma referência simbólica ao antecessor de toda a espécie humana, Adão. O ruído ofegante dos fantasmas aumentavam naquele trecho, porque era para lá que os espectros se dirigiam para a saída da cidade. Todos que, como eu, podiam enxergar o plano astral, veriam além do tecido da realidade uma nuvem espectral que se movia tremulante pelo caminho da eternidade e, em seguida, rumava de volta à Porta do Sol. Através da grande porta, uma avenida larga, contornada por prédios de pedra em ruínas, que fora, quando Lemeque ainda vivia, o acesso ao Palácio Real. Pisei com cuidado sobre o chão instável de rocha, cheio de buracos abertos no calçamento. Algumas daquelas fossas eram tão profundas que chegavam ao núcleo fervente do planeta, e um homem levaria dias em queda livre antes de ser detido. Resquício quase indistinguíveis de esqueletos humanos reduzidos a montículos de pó grosso figuravam em toda parte, espalhados pelo chão, aglomerados nos montes de entulhos e empilhados nos edifícios. A caminhada pela extensa avenida era o ponto mais obscuro de minha jornada. Tudo à minha volta era composto do mesmo material, o que prejudicava a percepção dos diferentes espectros de calor. As manchas acinzentadas uniformes a cada passo acusavam a existência da rocha vulcânica por todos os lados. Foi então que, à metade da travessia, surgiram no chão pontos alaranjados. Apressei-me a investigar, mas não foi preciso tocar o líquido para descobrir que era uma trilha de sangue. Ainda frescos, os pingos seguiam rentes pela abertura, que por fim passava da escuridão à penumbra, delatando a existência de uma fonte de luz nos corredores adiante. Espalhei uma gota de sangue na superfície do indicador e o levei à ponta da língua. Ao paladar de qualquer fragmento de órgão, pele ou secreção, um anjo guerreiro é capaz de descobrir a identidade da presa, contanto que já tenha memorizado seu cheiro, como fazem os cães farejadores. Eu conhecia aquele sangue, mas como era possível? Minha mente estreitou-se buscando um objetivo: a Sala dos Heróis, o ponto final
da passagem terminava em uma greta vertical, cuja fissura se abria à parede de um dos muitos corredores do Palácio Real. A Sala dos Heróis era uma câmara vasta, circular, de teto ogival, fracamente iluminada por uma grande fogueira que ardia bem no meio do salão, ao centro de uma mesa redonda de pedra, trabalhada para abrigar 20 assentos, um para cada ancião das famílias antigas, e mais 2 para o rei e a rainha. As paredes, também de pedra, não estavam divididas em seções ou blocos, porque toda a sala fora esculpida a partir de um único e colossal fragmento de rocha. Suas paredes, por isso, eram indestrutíveis e conservavam um recinto intacto, mesmo durante os horrores do dilúvio. Encostadas nas paredes haviam 10 grandes estátuas de 20 metros de altura, retratando os famosos heróis que pereceram durante as guerras mediterrâneas. Uma série de conflitos entre Enoque e Atlântida, que culminou com a vitória dessa última. Entrei na Sala dos Heróis e minhas pupilas se contraíram à visão das chamas. Do outro lado da mesa, sentada diante do fogo, uma sombra negra, corpulenta, apoiava-se ferida à superfície da tábua. Tinha asas de anjo enormes, asas brancas, rajadas de sangue. Hazai, esse era o seu nome, o grande capitão dos renegados, um guerreiro forte, habilidoso, de pele negra e longos cabelos crespos. Segundo em comando, Hazai ajudara-me a organizar todas as fases da conjuração que acabou com a nossa expulsão dos 7 céus. Em seus tempos áureos, fora ele que por muitas vezes comandara minha legião em batalha. Era o único a quem eu confiaria minhas tropas. Quando os renegados decidiram se separar, Hazai seguiu para o Egito, ao passo em que eu fui para Babilônia e Ishtar para Ur, na Caldeia. Outros foram para o Oriente. Alguns preferiram atravessar o oceano. E também houve aqueles que seguiram para as geleiras ao norte. O sangue que eu encontrara no túnel era mesmo dele, de um anjo renegado. E foi por isso que não pude sentir sua presença ao me aproximar pelos escombros. Hazai aprendera como eu a ocultar as emanações de sua aura pulsante, mas infelizmente isso não fora suficiente para salvá-lo. O capitão descansava à minha frente, ferido, às portas da morte, de cabeça baixa sobre a pedra, ainda segurando firme o cabo de sua espada mística. As asas dobravam-se para dentro, como que protegendo o corpo injuriado. Ele não percebera minha entrada, nem sequer se movera, mas eu podia ouvir a sua respiração
e as batidas lentas do seu coração. Por isso sabia que estava vivo. Aproximei-me devagar, meio tristonho, meio revoltado e também um pouco surpreso. Nunca pensara que minha impulsiva visita a Enoque traria revelações tão surpreendentes. Que tipo de fatalidade nos unia de novo, capitão e general, justamente naquele lugar onde a morte e o sofrimento estavam em todo canto? Ajoelhei-me a seu lado e deitei a mão sobre seu ombro largo. As asas marcadas se expandiram e Hazai levantou lentamente a cabeça, desnorteado pela dor. Tinha inúmeros cortes no rosto e um dos olhos estava inchado, em virtude, certamente, de uma pancada muito forte. Hazai, sussurrei com delicadeza. Ele não tinha forças para reagir euforicamente à minha presença. Então, esboçou um tímido sorriso. Era o máximo que podia fazer. General, você voltou. Minha missão está cumprida. Eu não tinha noção do que ele estava falando, mas deduzi em um primeiro momento que delirava. Hazai, o que aconteceu? Aconteceu o que vem acontecendo com todos nós, meu senhor. Eles me acharam. Pensei que poderia. Ele parou e cuspiu um pouco de sangue. Imaginei que seria capaz de viver para sempre escondido, mas eles sabem de tudo. Conseguiram descobrir o meu rastro. Quem? Quem foi o seu caçador? As rapinas. Foram as rapinas, por ordem direta de Miguel. As rapinas. Eu as conhecia muito bem, pois sua fama era magnífica. Principais servidoras do arcanjo Miguel para a caça e assassinato. As rapinas eram duas poderosas guerreiras querubins, tão vis e cruéis quanto seu mestre. Chamavam-se Zambil e Marili e atacavam sempre em dupla. Sua estratégia de combate era única, covarde, o que as tornavam praticamente imbatíveis quando atuavam juntas. Empunhavam exuberantes lanças místicas douradas, tão temíveis quanto as usuais espadas das legiões celestiais, e não raro as arremessavam contra os seus inimigos, não lhes dando chance de luta. Eu tinha certeza de que Hazai fora atingido de longe por uma daquelas lanças, pois nem mesmo as rapinas teriam coragem de enfrentá-lo de perto. As rapinas, repeti em pensamento, como se pudesse abreviar a minha vingança. Dizem que anjos não sonham, general. Esforçou-se o capitão. Nós nunca dormimos, mas ontem,
Quando cheguei a esta sala arrastando-me pelo túnel, tive a impressão de ter visto algo. Não sei se foi uma alucinação ou uma profecia. Então, decidi que não faria mal algum acreditar nela. Ele tossiu, uma tosse áspera que lhe rasgava a garganta, e por um instante pensei que perderia a razão e despencaria para sempre no precipício da inconsciência. Mas Hazai tinha uma demanda a cumprir, e foi então que percebi que não morreria sem completá-la. Sem dizer uma palavra, esperei que continuasse. Eu vi um campo extenso, um campo lotado de tropas de anjos. Sonhei com o dia do ajuste de contas. Muitos celestiais estavam lá. Muitos que não se uniram a nós no passado, mas em cujo coração palpita o ideal da justiça. Eles terão uma segunda chance, meu Senhor. Ele me encarou profundamente e vi a antiga força do capitão emergir como uma explosão, e você os comandará. A virtude que semeamos se espalhará, e nosso séquito se transformará em uma legião. É a legião dos renegados, a herança que deixamos para o mundo. Ouvi sua voz minguar, reduzir-se a um murmúrio abafado. Não sou um malaquim, general, prosseguiu. Não tenho poderes precognitos, mas gosto de pensar que talvez Yahvé tenha me concedido essa última graça, trazendo-o de volta à minha presença. Quando Hazai fez uma pausa para respirar, achei que aquilo era tudo que tinha a dizer, mas seu discurso mal começara. Como sabia onde me encontrar, Hazai? Por que insistiu em me achar depois de ter sido mortalmente ferido? Eu ainda não compreendera direito o sentido de tudo aquilo. Alguns espíritos me disseram que você estava voltando do Oriente. Disseram-me que o anjo renegado havia deixado Roma e caminhava rumo à China. Isso já faz quase 50 anos. Imaginei que você tomaria esse caminho e passaria perto da terra de Nod. Sei que para nós é muito difícil resistir a uma visita às ruínas. Enoque é nossa casa, o único lugar do mundo onde estamos completamente seguros. Porque veio para cá para fugir da morte? Não, meu líder. Minha morte é inevitável. Perdi muito sangue, mas eu precisava encontrá-lo a qualquer custo. Já tinha planejado isso antes de ter sido atacado. No caminho, porém, viajei com pressa e fui descuidado. Foi assim que as rapinas me acharam.
Apertei-lhe a mão, certo de que seu sacrifício não fora em vão. Hazai pusera-se em risco para me encontrar. Mas por quê? Por que, Hazai? Com que objetivo? Por que era tão importante para você ter comigo antes de morrer? Engoli a palavra. Não queria profetizar a partida do capitão, embora soubesse que já não havia salvação para ele. Esta é a minha busca, é a minha missão que tenho carregado por tanto tempo. Reencontrar o meu comandante e alertá-lo sobre o inimigo. Aguardei em silêncio até que ele retomasse a palavra. Daquele ponto em diante, ficou óbvio que alguma revelação estrondosa estava prestes a ser posta às claras. Senti o sangue quente do renegado escorrer entre os meus dedos. Há algo que você precisa saber, meu senhor. Uma coisa que aconteceu após a nossa partida de Enoque. Isso fora cerca de 3.000 anos antes, calculei. A capital de Nod alcançara o esplendor entre 40.000 e 12.000 antes de Cristo. Mais de 10.000 anos antes da ascensão dos egípcios e dos babilônicos, ambas civilizações que floresceram após o dilúvio. Deixei esse santuário e vagueei pelo Egito. Não esperava encontrar mais nenhum anjo renegado antes do dia do juízo final. Mas pouco tempo depois, quando já havia me fixado no crescente fértil, resolvi continuar viagem e segui o curso do Nilo em direção à Núbia. Foi nesse percurso que encontrei Ishtar. Ishtar! Ela estava à sua procura, general. Voava com suas asas de anjo. Cruzava os céus desesperada para revê-lo, sem dar importância ao perigo que corria. Viajava como um celestial por uma terra vigiada pelos agentes do mal. Sim, captei o pedido de socorro dela através do tecido. Segui seu rastro e fui ao seu encontro na Babilônia, mas o inimigo a achou primeiro. Um anjo negro. A lembrança dolorosa voltou como uma punhalada no coração. Um anjo de asas negras. Não sei que tipo de criatura era ou para quem trabalhava e não pude salvá-la. Hazai. Falhei no intento de protegê-la. Eu nunca me perdoara realmente pela morte de Ishtar. Ele esboçou um sorriso fraco, como que desaprovando o meu martírio. Você nos deu a liberdade, meu líder. E isso é uma coisa pela qual vale a pena morrer. Somos querubins e a morte nos acompanha onde quer que estejamos. Nossa natureza nos empurra à luta e nos impede de recuar ao combate. Fomos criados para morrer.
Por isso não deves chorar a morte de Ishtar, nem a minha. Ela pereceu perseguindo um propósito, e agora que eu o encontrei, poderei dar prosseguimento ao seu desejo. Ele me puxou para mais perto e sussurrou ao meu ouvido: Ishtar não foi caçada como nós, foi assassinada. Sua morte foi encomendada. Não entendo, argumentei. As palavras de Hazai me soaram desconexas. Pouco depois de deixar Enoque, Ishtar descobriu algo, coisa grande, uma conspiração que aparentemente envolvia o céu e o inferno. Um plano que poderia afundar o mundo no caos e ameaçar a existência do próprio Yahvé. Como assim? Foi a primeira coisa que pensei. Ninguém nem nada nesse universo teria o poder para fazer frente ao Criador. Aquela era uma hipótese ridícula, mas então me lembrei de Ishtar e de sua vontade inabalável. Ela morrera por isso, morrera por mim, morrera pelos renegados, morrera por algo em que acreditava. E foi por isso que resolvi acreditar também. Mas quem? Quem são os arquitetos dessa conspiração? Ela não me disse. Ishtar sabia que minha existência estaria ameaçada caso eu tomasse conhecimento dos detalhes. Ela decidiu que só contaria esse segredo a você, meu senhor. E foi por esse motivo que eles a executaram. Ergui novamente a cabeça e nossos olhares se encontraram, convergindo para o mesmo pensamento, para a mesma conclusão. Você os ameaça, meu líder, instigou o capitão. Não sei porquê, nem quem, nem como, mas seja quem for que está por trás desse conluio, vê em você um perigoso obstáculo. Eles assassinaram Ishtar porque receavam que ela lhe contasse sobre essa trama. O aperto fraterno do capitão afrouxou-se e senti que a vida o abandonava. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um raio dourado solitário irrompeu por uma minúscula rachadura no teto, e esse único feixe iluminou toda a sala. A escuridão que engoliu os salões curvou-se à imponência do sol. Um novo dia estava nascendo na superfície. Nesse momento, fui testemunha de um evento do qual jamais me esqueceria. Subitamente, os gritos dos espectros, que eu já me acostumara a ignorar, silenciaram. Na cidade afundada, os fantasmas estavam em todas as câmaras, berrando em desespero.
Mas o sol apareceu banindo as trevas. Os espíritos emudeceram. Por um breve instante nada fizeram. E ao olhar para eles, entendi o porquê. Esperança, gemeu Razai. Eles são os condenados, general. Viram a sua nação ser devastada. Viram seus filhos serem mortos, sua terra ser destruída. Sobre eles pesa a culpa de toda a humanidade, mas ainda lhes resta uma tênue vontade. Talvez um dia sejam libertos e possam seguir finalmente para o paraíso, lá onde o sol brilha. Aos poucos, o raio começou a perder força e a sala retrocedeu à penumbra. Percebi então que o alvorecer era a única hora do dia em que o sol encontrava o ângulo certo sobre a colina negra e penetrava o subterrâneo. O capitão observou os espíritos que tentavam abraçar o jato de luz, mas ele se apagara. São os arcanjos, sibilou Razai, encarando a pira que ardia no centro da mesa. Enquanto eles governarem o céu, homens e anjos viverão atados às sombras, alertou e reuniu forças para uma súplica final. General, quando o 7º dia chegar ao fim, é possível que você seja o último anjo renegado. Não desista. Aquelas foram as últimas palavras que ouvi de Razai. Ele poderia ter sobrevivido por mais 2 ou 3 dias, mas a sua aflição seria tremenda. A energia de sua aura dispersou-se e ao mundo espiritual sucedeu-se uma majestosa explosão luminosa que lançou faíscas e clareou a sala para depois ser absorvida pelo tecido da realidade e se incorporar ao contínuo do universo. Antes de morrer, Razai suspirou 2 vezes e durante esse tempo eu poderia ter replicado, poderia ter proferido um discurso vigoroso, honrando assim o seu tormento, mas ao vê-lo desfalecer, a oratória me abandonou. Ishtar e Razai morreram perseguindo a mesma missão. Eles não pretendiam, como eu, retornar aos 7 céus e destituir os arcanjos. Não queriam ser mártires ou heróis. Não se importavam de morrer, contanto que sua virtude fosse passada adiante. Confiavam em mim, talvez mais que eu mesmo. Por isso, arriscaram suas vidas. Eu os carregaria comigo se pudesse. Levaria o corpo de ambos de volta ao paraíso, para que fossem aclamados. Mas isso era impossível. Seus valores, porém, viveriam para sempre comigo. A coragem, a honra, a verdade e a justiça. Os renegados estariam sempre lutando ao meu lado, estivessem vivos ou mortos. E aqui terminamos a parte 41.
A Cidade dos Amaldiçoados. Próxima parte será O Impossível Acontece, do livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, uma obra de ficção criada por Edward Spohr e publicado pela editora Verus. E você está gostando da leitura do livro, do projeto Lendo com a Angel? Lembrando sempre que isso é uma obra de ficção. Bem, se você gostou, deixe o like, compartilhe o vídeo, ativem as notificações do canal, deixem um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho. Também, se você puder deixar na área destinada aos comentários, sugestões de livros para serem lidos no projeto Lendo com a Angel, e também temas para me estar trazendo aqui para vocês. Vou ficar muito honrada. E se você tiver algum relato e queira compartilhar aqui comigo, com os inscritos, você pode também estar enviando para o e-mail do canal que vai estar na descrição do vídeo. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Por hoje é só, meus amigos. Fiquem com Deus. E até um próximo vídeo. Bye!